Um dia eu consigo, viu? Ó, aqui conosco a nossa querida Solange Gustaferro. Prazer revê-la, bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Tem um tema interessante que você trouxe pra gente discutir um pouquinho aqui, né? Principalmente em épocas de bullying, de não sei o quê, tanto problemas, né? A questão da filharada, do filho não saber se defender. E agora, o que fazer, Solange? Olá, bom dia a todos que nos assistem. Esse é um tema bastante recorrente, né? As crianças têm dificuldade e acho que mais dificuldade ainda tem os pais, né? De ensinar a criança, porque a gente não pode ensinar a revidar. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E assim, ensinar as crianças que existem pessoas boas e existem pessoas cruéis, impiedosas, né? E que têm problemas emocionais. Então, assim, os pais precisam passar para a criança que essas crianças que estão fazendo essas maldades ou crueldades ou bullying estão sofrendo também. Então, a gente precisa ensinar as crianças isso para não revidar, para não partir para a mesma moeda. Eu acho que, como você bem falou aí, tem que partir dos pais, evidentemente, porque nessas horas a tendência dos pais é assim, não pode fazer isso com meu filho, jamais, eu vou fazer, vai acontecer. Ou lá na escola. E olha o exemplo aí, né? Porque a escola, como eu sempre digo, é o primeiro lugar de socialização das crianças. Então, se a gente ensina a revidar, como que vai ser? Então, assim, essa criança que está fazendo bullying, que está sendo cruel, ela é uma criança também. E certamente ela está passando por algum problema. Às vezes é a separação dos pais, às vezes é um luto, às vezes é uma mudança de escola. Ela também está... E assim, outra coisa importante, se ela está sendo cruel, é porque alguém está sendo cruel com ela. Agora, doutora Solange, existem alguns sinais para que os pais possam perceber que algo está acontecendo com o seu filho? Boa pergunta, Tiago. Por quê? Muitas crianças têm medo e têm vergonha de falar. Né? Então a gente tem sempre que incentivar a criança. Meu filho, conte para mim o que está acontecendo, tal. E quando ela falar, aí que a gente reforça. Tá vendo como foi importante você falar do que você está sentindo? Porque a gente camufla muitos sentimentos. A gente tem essa característica. Então ensinar as crianças que é importante falar, que é importante dizer. E tem um detalhe, muitas vezes a criança tem medo da reação do próprio pai ou da própria mãe, né? Isso, por isso que você tem que se aproximar cada vez mais dele. Exatamente. Né? Antigamente se falava, né? Se chegar apanhado, vai apanhar também, né? Então não pode ser assim, mas eu sempre falo, o mundo mudou e as crianças também mudaram. Então a forma como a gente vai lidar com as crianças também tem que mudar. Agora, existe uma linha muito tênue, né? Para a gente delimitar exatamente o que é hoje bullying, considerado bullying, como uma simples brincadeira. Não é? Como é que a gente pode buscar exatamente esse equilíbrio? Então, o bullying só existe, e é isso que eu reforço às vezes nos meus clientes mirins, que assim, o bullying só existe porque a gente dá força para ele. Se você não achar graça, se você achar graça, se você entrar na brincadeira, perde a graça de quem está fazendo o bullying, entende? Então assim, o bullying só existe porque a gente fica nervoso, fica com vontade, né, de bater no outro e tal. Se a gente não dá força para isso, acaba perdendo a graça, porque o engraçado do bullying é fazer o outro ficar nervoso, o outro ficar irritado, né? Eu lembro de uma história que aconteceu comigo, né? Meu sobrenome é Gustaferro. Imagine o bullying que eu já sofri, né? Ela gosta de ferro, ela come ferro. Então, assim, isso foi muito comum na minha infância. Aí eu cheguei em casa chorando, meu pai, todo mundo gostaria de ter seu sobrenome, né? Seu sobrenome é diferente, é importante. Meu pai me deu uma força. E aí, quando eu cheguei na escola, eu falei assim, eles continuaram me chamando, né? Aí eu falei, mas você bem que gostaria de ter meu sobrenome. Aí ninguém mais mexeu, ninguém mais falou nada, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que ensinar para as crianças, né? Agora, a partir de que momento isso, de fato, começa a se transformar num grande problema, ao ponto de influenciar no dia a dia, nas atividades, no comportamento, sobretudo? Então, aí quando a criança está muito reprimida, muito retraída, que a gente percebe que aquela criança está diferente, alguma coisa está acontecendo, né? Então é importante também o papel da escola.
né? Porque normalmente isso acontece na escola. Então é importante que a direção da escola perceba isso, converse com aquela criança, porque assim, a gente sempre quer defender quem está sofrendo bullying, mas quem está fazendo também está sofrendo, é o que eu falo, entendeu? Tem alguma coisa que não está bem com essa criança, porque criança, ela quer atenção, ela quer carinho tempo inteiro, o tempo inteiro. Será que essa forma que ela está cometendo esse bullying, será que não é a forma que ela está entendendo de chamar a atenção? Então a gente precisa olhar para essa criança, né? Então a escola precisa estar muito atenta para isso. E essa criança que está sofrendo bullying, a gente precisa também acolher, né? Assim, você acredita que as escolas estão preparadas exatamente para fazer esse tipo de acompanhamento? Algumas escolas estão tomando algumas providências, fazendo palestras, fazendo capacitação dos professores. Algumas escolas fazem, sim, algum trabalho nesse sentido, né? Só que assim, né, o mundo hoje é muito competitivo. As crianças também estão entrando nesse ritmo de competição, de quererem ser as melhores. E aí aquela que não se sobressai, aquela que não sofre esse tipo de bullying, né? Sempre sofreu, na verdade, mas hoje está mais acirrado, né? Talvez até pela competição, pela pressão da tecnologia. Dos pais, tecnologia. E aí as consequências disso certamente irão sofrer na fase adulta, né? Porque assim, se isso não for resolvido na infância, para ela, porque assim, o que a gente tem que fortalecer, Tiago, é a criança, ela enfrentar isso, porque os pais não vão poder estar com a criança o tempo todo, e é isso que a gente tem que ensinar a criança a aprender a se defender. Se ela vê que ela não dá conta, aí chamar o professor, chamar um coordenador da escola, né? Mas o que eu acho que é importante, os pais não podem interferir, a gente tem que fortalecer a criança para ela mesma se defender. Ganhar força e ter um enfrentamento, até porque a presença dos pais não vai ser constante. Né? O pai tem que ficar no bastidor, ensinando. Olha, faz assim, trata essa pessoa que está tratando mal, leva um bombom para ele, né? Leva uma balinha. Porque assim, quando a gente trata o outro com amabilidade, isso vem pra gente também. Você quebra a energia, né? Devolve com energia positiva. Exato. Doutora Solange, é sempre um privilégio tê-la aqui em nossos estúdios. Muita gratidão. É uma consulta aqui ao vivo. Né? Imagina. Muita gratidão pelo convite. E aí, qualquer coisa... Semana que vem tem mais, viu? Com certeza. Outro tema. Obrigado, doutora. Obrigado mesmo, tá bom?